Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aulinha aqui de física agora, aqui no Enem 360. Hoje a gente vai falar sobre a matéria que mais cai, sem dúvida nenhuma, em física, que é mecânica. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir o que a gente sempre pede, que é curte o vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, comenta com as suas dúvidas e sugestões, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificações sempre que a gente postar novos vídeos e novas resoluções de questões aí, ok? Além disso, que é relativo aqui ao YouTube, eu queria pedir para você se inscrever nas nossas redes sociais, né? Seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e que você me seguisse na minha rede social pessoal, @tcvasconcelos, que vai aparecer aí para vocês, que é muito importante, ajuda muito a gente, lembrando que o Enem 360 é uma plataforma 100% gratuita, ok? Beleza, hoje a gente vai falar sobre mecânica. Já falei com vocês sobre mecânica. Falei que é a matéria que mais cai. Nos últimos 5 anos, caíram 19 questões de mecânica. E aí, lembrando, 19 não parece muito, né? Mas lembrando que a prova de ciência da natureza ela é dividida 15 questões de física, 15 questões de química, 15 de biologia, mais ou menos. Então, isso corresponde a algo em torno de 25,33% da prova. Ou seja, mais de um quarto, uma em cada 4 questões de física é de mecânica. E aí foi o que eu já falei para vocês. Na verdade, esse número é tão alto porque mecânica é algo muito abrangente. Na verdade, a gente vai resolver questões hoje, por exemplo, que são de temas completamente diferentes. A gente vai falar uma sobre transmissão de movimento circular e a outra que a gente vai fazer é sobre polias. Polias móveis, força de tração, coisas desse tipo, ok? São inclusive 2 questões bem interessantes da prova de 2016. Lembrando que a gente está sempre usando o caderno azul como referência. E a primeira questão que eu queria que você analisasse comigo seria essa aí, ó, como eu disse, transferência de movimento circular. São algumas engrenagens A, B, C, eixo do motor, engrenagem D e ponteiro do relógio. Dá uma olhada na questão. A invenção e o acoplamento de engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo que movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM, lembrando que RPM não é o sistema internacional, rotações por minuto, e o sistema internacional é Hertz. Para passar de RPM para Hertz é só dividir por 60, mas a gente não vai precisar disso nessa questão. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. A engrenagem A tem 24 dentes, a B tem 72 dentes, a C tem 36 dentes e a D tem 108 dentes. A frequência do giro do ponteiro em RPM é... A pergunta é, quando eu ligo dois movimentos circulares, eu posso ligá-los pela periferia, e quando eu digo periferia, pela ponta, tá? Ou pelo centro. Por que eu faço essas 2 divisões? Porque, na verdade, existem mais do que 2 formas de ligar. Por exemplo, imagina a sua bicicleta. A coroa e a catraca, elas estão ligadas pelo centro ou pela periferia. Elas não estão nem ligadas uma na outra, não estão nem encostadas uma na outra. Mas elas estão ligadas a partir da corrente. Você concorda que a corrente toca elas na periferia, na borda delas? Então elas estão ligadas pela periferia. É isso que eu quero dizer. Sempre que elas estão ligadas pela periferia, eu digo que elas têm a mesma velocidade linear, o mesmo V. Sempre que elas estão ligadas pelo centro, eu digo que elas têm a mesma velocidade angular, ou seja, o mesmo ômega. E isso que a gente vai usar para resolver essa questão. Esquece isso, vamos olhar agora só o número de dentes e o número de engrenagens e vamos analisar. A primeira conexão que existe é entre o motor e a engrenagem A. Concorda que estão ligados pelo centro? Então, logo de cara, eu sei que a frequência da engrenagem A é a mesma frequência do motor. Então, a frequência da engrenagem A é de 18 RPM. Guarda isso. Eu vou começar a me preocupar agora nas ligações entre engrenagem A com B, B com C e C com D. A engrenagem A com a engrenagem B, vocês conseguem ver que elas estão tocando uma na outra assim, ó? Então, elas estão ligadas pela periferia, ou seja, o V de A é igual ao V de B.
Tá, Thiago, de que adianta? Eu preciso lembrar que V é igual a ômega R e o ômega é igual a 2πf. Ou seja, o produto entre o ômega e o raio é constante. Então, se o ômega é 2πf, o produto entre a frequência e o raio também é constante. Tiago, mas ele não deu raio, ele deu o número de dentes. Você concorda que quanto maior o raio, maior o número de dentes, e quanto menor o raio, menor o número de dentes? Então, o produto entre frequência e número de dentes também tem que ser constante. E é isso que eu vou dizer. A frequência de A vezes o número de dentes de A vai ser igual à frequência de B vezes o número de dentes de B. E vai ficar com isso aí, ó. 18, que é a frequência de A, vezes 24, que é o número de dentes que o A tem, é igual a 72, que é o número de dentes que o B tem, vezes a frequência dele. Resolvendo isso, concluo que a frequência de B é de 6 RPM. Até aqui tudo bem? Ótimo. As engrenagens B e C têm a mesma velocidade angular. Então, ômega de B é igual a ômega de C, o que concluímos que as frequências são iguais. Então, a frequência de C também é de 6 RPM. Agora, por último, a engrenagem C está ligada pela engrenagem D pela periferia, tá vendo? Então, V de C igual ao V de D. Usando o mesmo esquema, frequência vezes número de dentes, eu sei que 6 vezes 36 vai ser igual a 108 vezes a frequência de D. Fazendo essa conta, a frequência de D dá 2 RPM, que foi exatamente o que ele pediu, porque ele quer a frequência do ponteiro. O ponteiro não está girando junto com a engrenagem D? Então a frequência do ponteiro vai ser de 2 RPM, gabarito letra B de bola. Molezinha, melzinho na chupeta, se você lembrasse dessa ideia do ligados pela periferia ou ligados pelo centro. Vamos para a próxima questão? A próxima questão é muito legal, que fala sobre o seguinte, a invenção das polias. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia, composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes. E aí diz aí quando ele nasceu e quando ele morreu. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilos, 3 toneladas. Que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção de movimento e de igual módulo a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi polias móveis. Beleza. Essa aí é a representação. Primeiro eu tenho que pensar na FAT. A FAT estática, quando o cara está parado, é sempre μ vezes a normal. Ou seja, o μ ele deu 0,8 e a normal vai ser igual ao peso, porque ele está parado lá em cima da areia. Então, se a massa é de 3.000 quilos, ou seja, 3 toneladas, o peso é de 30.000 newtons. Fazendo essa conta, 0,8 vezes 30.000 newtons, a FAT é de 24.000 newtons. Quando que eu consigo fazer alguma coisa entrar em movimento? Quando a força que eu faço nessa coisa é maior ou igual, maior na verdade, né, do que a FAT estática, porque eu consigo vencer essa FAT e tirar esse cara do repouso. Então, beleza. O que eu fiz foi montar uma tabela com o número de roldanas móveis e a força aplicada no navio. Por quê? Você concorda que esse cara está fazendo uma força de 400 newtons e isso é fixo? Se eu tivesse uma roldana móvel, qual seria a força aplicada no navio? 800 newtons. Por quê? Porque é o dobro do que ele está fazendo, sempre dobra a força. Com 2 roldanas eu teria 1.600. Com 3 roldanas, 3.200. 4 roldanas, 6.400. 5 roldanas, 12.800. A minha pergunta é,
Isso já colocaria o navio em movimento? Ainda não, porque a FAT é de 2.400 newtons e a força ainda está menor, 12.800. Mas se eu coloco uma roldana a mais, 25.600 newtons, venceu os 24 mil newtons de FAT. Ou seja, com 6 roldanas móveis, o Arquimedes conseguiu colocar o navio em movimento. Voltando lá para a tabela anterior, quantas roldanas móveis seriam necessárias? Repara que se ele perguntasse quantas roldanas o aparato precisaria, o gabarito era número 7, letra C. Por quê? Porque ele falou que é uma fixa para várias móveis. Então são 6 móveis mais uma fixa. Seriam 7 polias. Mas a pergunta que ele falou foi o número mínimo de polias móveis usadas. Gabarito letra B, 6. Espero que vocês tenham entendido tudo. Espero que tenham gostado da aula. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.